Boa tarde, brasileiras e brasileiros patriotas. Gente, deixa eu comentar com vocês um pouco, brevemente, o histórico das brigas políticas do Brasil. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500, 21 de abril de 1500. Então, o que o Brasil foi? Foi uma colônia de exploração. Aqui os portugueses dividiram o nosso território, exploraram nossa riqueza, nossos índios, jogaram bandidos da Europa aqui para o Brasil, para a Europa se ver livre desses bandidos. E tudo isso foi formando uma nação miscigenada, né? No caso do Brasil, né? Muitas brigas políticas, jogo de interesse. O Brasil é um país muito rico em riquezas naturais e minerais. Aí veio a proclamação da República em 1889, em 15 de novembro. Aí, naquele momento, o Brasil era um país agrário, um país rural, um país de muitos analfabetos. E aí os paulistas, cafeicultores, que se sentiram traídos pela lei que abolia a escravidão, né? A Lei Áurea, né? Então os cafeicultores, eles programaram um golpe de Estado no Brasil, né? Depondo a monarquia, né? E instaurando um regime republicano, né? Aí no início foi a República do Café com Leite, era São Paulo e Minas que revezavam seus candidatos. Até 1930. Lembrando que de 1914 a 1918 teve a Segunda Guerra. E no início do século XX, as teorias comunistas, socialistas de Karl Marx, elas ganharam muito destaque na Europa, no mundo e no Brasil. Porque o comunismo, ele já mostrou seu fracasso na história. O que o comunismo prega? O Estado totalitário. O Estado dá ao povo as migalhas que o povo quer e comanda o povo, comanda a liberdade de expressão, não deixa empresa crescer. Isso tudo é o comunismo e o socialismo. Que o PT, o PSOL, esses partidos mais radicais do Brasil, né? PCdoB, que vão ser extintos agora em 2020, que não vão votar nesses partidos, eles pregam tudo balela. De comunista e socialista, esses partidos não tem nada. Aí, por volta de 1945, termina a Segunda Guerra Mundial e dá-se início à Guerra Fria, comandado pelos Estados Unidos, né, o bloco capitalista, e a União Soviética, bloco socialista e comunista. A União Soviética tinha seus estados satélites, na Europa, no leste europeu, Iugoslávia, Romênia e muitos outros países, né? Hungria. A União Soviética se apoderou desses países, né? E por um período ela ganhou influência em vários locais do mundo, né? E no caso do Brasil, a eleição de 1960, que o Jânio Quadros ganha após o Juscelino. O que o Jânio Quadros faz? Condecora o Che Guevara. Ele fica 7 meses no governo e renuncia. Condecora Che Guevara num momento em que os Estados Unidos tinham muita influência na América Latina. Então, o que eles fazem? Fazem pressão para o Jânio Quadros sair. O Jânio Quadros renuncia, não aguenta a pressão, né? E aí o que fazer? O Jânio era comunista. Jango, que era o vice do Jânio, era comunista, que naquela época tinha eleição para vice e para presidente. Aí eles queriam impedir a posse do Jango de todo jeito. Inventaram um parlamentarismo de última hora.
colocou o Tancredo Neves como primeiro-ministro. Aí o povo não entendeu bem aquilo, foi para as ruas, manipulado pela mídia comunista, para essa turminha aí, e pediu a volta do regime presidencialista, né? E a posse do Jango. O Jango, a essas alturas, toda hora ia lá na China, né? Para fazer acordos, para abrir as portas para o comunismo. Então, vejam que a esquerda, desde a época do Jango, ela ganhou influência. A China, o Jango abriu as portas para a China, no Brasil, o Jango. E aí, o povo faz um plebiscito e decide pela volta do presidencialismo. Dão a posse para o Jango. Dentro de pouco tempo, o Jango recebe muita pressão. O Jango foge do Brasil, covardemente. Foge do Brasil. A presidência fica vaga. E os militares assumem por 21 anos de ordem e de progresso no Brasil. Os militares assumem um Brasil prestes a se tornar comunista. Nos livrou dos comunistas. Os militares foram chamados a essa ação. E aí a esquerda berrou esse tempo todo. A esquerda comunista sempre foi assim. Ela berrou. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? Foram 21 anos da esquerda berrando. E o regime de direita que fez rodovias, fez hidrelétricas, fez indústria, criou Embrapa, criou BNDES, criou fundo de garantia. Um regime que para aquele momento o Brasil precisava daquilo. Aí vem as diretas já. Em 84, e aí os militares entregam de bandeja para os comunistas novamente. Aí foram 30 anos de fracasso, que nós já temos mais de 30 anos. Os comunistas fizeram a cabeça do povo. Hoje não faz mais. Hoje nós brasileiros estamos querendo derrubar esse comunismo. E a primeira maneira de derrubar é votando só nos candidatos de direita. Agora em 2020 vamos fazer essa faxina. PT, PSOL, PCdoB, PSDB, todos esses partidos nós vamos excluir. Vamos votar só no partido do Mourão, PRTB e PTB, do Roberto Jefferson. E ir atrás do Aliança pelo Brasil para completar as assinaturas. O partido Aliança sair para 2022. Aí votar só nos candidatos do Aliança. Por aí vocês veem. Brasil nunca teve ditadura militar. Brasil teve um regime militar necessário durante 21 anos. Porque senão, hoje éramos uma Cuba, uma Venezuela, uma China. Hoje éramos isso, porque o Jango, João Goulart, lá atrás, já estava em acordos com a China, organizando tudo. Pode pesquisar mais que vocês vão ver na história. Acabou a vez da esquerda aqui no Brasil. O Lula, ele sempre foi um agitador de greve. Lula é um homem que nunca trabalhou na vida, vagabundo. É isso que ele é. Nunca trabalhou. Mas a esquerda, aos poucos, vai perdendo o seu espaço. 2020, vamos fazer essa faxina no dia 15 de novembro. É isso aí. Eu contei um pouco da história do regime militar aqui. E, por esse norte, nós iremos escolher os nossos candidatos da agora para frente. É a maneira que nós temos, é buscar na história o que já aconteceu, para a gente entender quem que está certo. Vejam que é só a esquerda que não deixa o nosso presidente governar. É isso. É a turma do PT
do PCdoB, do PSOL, essa turma aí que é contra tudo, tem que ser varrido do poder, esses esquerdalhas. É assim que temos que tratar eles. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal e curtam. E aperta o sininho para receber mais informações.